Olá, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. O Plenárias desta semana está começando agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 2 e 3 de abril de 2014. Karina, uma semana com muitos processos que foram julgados no plenário do Supremo Tribunal. Muitos, de forma que não tem nem como nós declinarmos aqui, logo no início do programa, todos aqueles que foram julgados. Na quarta-feira, nós temos o destaque para a retomada do julgamento que fala sobre a possibilidade do financiamento, a previsão legal, se é ou não inconstitucional, do financiamento de campanhas eleitorais e do financiamento também de partidos políticos. Há uma previsão, há uma limitação na legislação, tanto dos partidos políticos como na lei das eleições, que diz que pessoas jurídicas, empresas, somente podem doar 2% do seu faturamento bruto do ano anterior às eleições e que as pessoas físicas podem doar até o limite de 10% do quanto arrecadou no ano anterior, mas essa discussão ainda está pautada no plenário porque o julgamento não terminou. Houve um pedido de vista que interrompeu o julgamento mais uma vez e isso pode vir a ser julgado pelo Supremo nas próximas semanas. Então, o destaque da quarta, nós traríamos essa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Conselho Federal da OAB. E na quinta-feira, vários julgamentos também marcaram a sessão plenária dessa semana. Destaque para ações diretas de inconstitucionalidade que acabaram julgando inconstitucionais dispositivos de constituições estaduais, de leis do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, lei do estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, enfim, uma gama de inconstitucionalidades, quebrando um pouco aquela sequência que nós tínhamos de toda a quinta-feira, matérias penais predominando na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, na quinta, predominantemente matéria constitucional e servidores públicos também, que foi um dos destaques da quinta-feira, a questão da indenização ou não de servidores públicos militares, policiais militares do Estado de São Paulo, em razão da inércia do Poder Legislativo em efetuar reajustes anuais em razão da deflação, da inflação que teria havido num determinado período e que aí eles buscam judicialmente uma indenização pela perda salarial, por não ter havido essa reposição que está previsto na Constituição, é um direito previsto na Constituição, lá no artigo 37, e que o Estado teria se mostrado, portanto, inerte. Muitos assuntos para nós discutirmos, mas eu destacaria esses dois. Da quarta, financiamento de campanhas e de partidos políticos. E na quinta, esse pedido de indenização por servidores públicos no Estado de São Paulo. Bom, então vamos voltar à quarta-feira. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que questiona, como já disse a Karina, o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Até agora, 6 ministros votaram contra este tipo de financiamento e um foi favorável à arrecadação. Foi um dos julgamentos da sessão, portanto, da quarta-feira, dia 2 de março. Vamos rever na reportagem de Adilson Mastelari. A Corte do Supremo retomou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona o atual modelo de financiamento das campanhas eleitorais. Na sessão anterior, o relator, ministro Luiz Fux, votou pela inconstitucionalidade parcial de artigo de lei eleitoral na parte que autoriza doações de empresas para as campanhas. Também declarou inconstitucional o artigo da Lei dos Partidos Políticos na parte em que permite que pessoas jurídicas financiem partidos políticos. Seguiram o voto do relator o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli. Na ocasião, pediu vista o ministro Teori Zavascki, que em quase uma hora manifestou seu voto pela improcedência da ADI, mas entende que deve haver limites nos financiamentos a campanhas e partidos políticos com mecanismos de controle e sanções. Considerando, como reiteradamente enfatizado ao longo desse voto, que a causa principal das mazelas decorrentes da indevida intromissão do poder econômico nas questões eleitorais não está na inconstitucionalidade do marco normativo, e sim no seu sistemático descumprimento, cabe ao Judiciário, notadamente pelo braço da Justiça Eleitoral, zelar pela efetividade do modelo existente e, se for o caso,
reprimir as condutas ilegítimas, aplicando sem tergiversações as consequências previstas na Constituição e nas leis, inclusive a perda do cargo e a inelegibilidade a partidos e candidatos que se valerem abusivamente do poder econômico nos pleitos eleitorais. É indispensável, sim, que o Legislativo cumpra a sua parte e todas as forças sociais devem ser mobilizadas para sensibilizá-lo da urgência no atendimento desse dever constitucional. Mas não há dúvida que também é importante que essas mesmas forças sociais, as entidades organizadas, os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, empreendam um continuado esforço coletivo destinado a impor a mudança de comportamento político para minimamente ajustá-los ao modelo existente. É preciso, sobretudo, que os abusos do poder econômico e a corrupção política tenham severa resposta repressiva por parte do Estado, sob pena de tornar ineficaz não só o modelo atual, mas qualquer outro que venha a substituí-lo no futuro. Ante o expor, senhor presidente, com a devida vênia, os votos em sentido contrário, com aprofundadas razões, neles constantes, o meu voto é pela improcedência do pedido. O relator, ministro Luiz Fux, se manifestou para reiterar seu voto. Não é essencial à democracia a participação das pessoas jurídicas e essa atuação era meramente contingencial e não necessária. O aumento dos gastos de campanha não enseja o aprimoramento do processo político. São conclusões tiradas na audiência pública quando foram ouvidos especialistas. O direito fundamental à liberdade de expressão, esse para mim foi um argumento decisivo. Não é fundamento de validade de doação de pessoas jurídicas. E sabe por quê? Porque as pessoas jurídicas e a mesma empresa, elas doam frequentemente para mais de um partido que tem ideologias completamente opostas. Agora, o que é pior realmente, são os dados que constataram que, muito embora a exclusão da doação por pessoas jurídicas possam não inibir a formação do Caixa 2, como mencionou o eminente ministro Elisa Vaz, tornam mais evidentes as campanhas com sofisticadas produções. Além do que, isso é tanto pior, o quadro empírico revela que o modelo atual cria desigualdade de pessoas jurídicas. O ministro Luiz Roberto Barroso, que já havia votado, destacou que os grandes financiadores de campanhas são os mais beneficiados nos contratos com o poder público. Os grandes financiadores eleitorais são os grandes beneficiários de contratos com a administração pública. Este ponto, que foi destacado pelo ministro Theori no voto dele, é um dos que a mim mais chama a atenção para a dramaticidade deste modelo que, de certa forma, fomenta e coonesta essa relação promíscua de grandes empresas com o governo. O ministro Marco Aurélio votou pela parcial procedência do pedido. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro se embasou em relatórios de eleições anteriores e lembrou dos elevados valores de financiamentos de campanhas e quem são os maiores financiadores. O número de empresas doadoras é relativamente pequeno, considerado o universo empresarial brasileiro. Todavia, essa parcela menor de empresas doam muito dinheiro, o que implica a influência política por uma estrutura socioeconômica hierarquizada, cujos membros trocam dinheiro por futuros serviços governamentais. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator, lembrando que as leis atuais ferem vários direitos constitucionais e preceitos republicanos. O problema, a meu ver, é que a promessa dos constituintes, solenemente gravada logo no artigo vestibular de nossa Carta Magna, segundo a qual seria instituída no Brasil uma democracia participativa,
em complemento à representativa, nunca se realizou plenamente, pois jamais foram removidos os obstáculos, na prática intransponíveis, para a manifestação direta dos cidadãos no plano da política, mediante plebiscito, referendo e a iniciativa popular, previstos no artigo 14, 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Já o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o tema volta ao plenário em outra sessão. A Corte analisou ainda um mandado de segurança que questionava a decisão do Supremo, que considerou inconstitucional a titularidade de cargos em cartório de notas e registro sem aprovação prévia em concurso público para eventuais vagas ou remoções. O recurso foi rejeitado por unanimidade. Foi examinado também o mandado de segurança contra a decisão do CNJ, que também falava sobre cargos e vagas em serventias extrajudiciais e a necessidade de aprovação em concurso. Por maioria, o recurso foi negado. Bom, Karina, eu acho que podemos dizer que o destaque, tanto da quarta-feira como, na verdade, da semana toda, o grande destaque foi exatamente a questão do financiamento público, do financiamento de campanhas, mas como há continuidade do julgamento, embora eu já tenha visto algumas pessoas falarem que porque há uma maioria formada, por enquanto, que já estaria proibido o financiamento. Na verdade, não é bem isso ainda, né? O julgamento não terminou, não há um fechamento da questão. Não, de forma alguma, a decisão do Supremo ainda não está valendo, embora, veja, para declarar a inconstitucionalidade de uma determinada lei, é preciso que haja a maioria absoluta dos ministros. E essa maioria absoluta foi alcançada apenas parcialmente, porque o ministro Marco Aurélio, ele votou pela parcial procedência dessa ação direta de inconstitucionalidade. Para o ministro Marco Aurélio, haveria sim uma inconstitucionalidade nessa doação por parte de empresas. Mas em relação às pessoas físicas, que como eu disse, há uma limitação dessa doação de até 10% do rendimento no ano anterior às eleições, o ministro Marco Aurélio entendeu que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade aí, porque a possibilidade de nós, pessoas físicas, pessoas naturais, podermos fazer essa doação seria uma forma de participar da vida política e que isso não seria absolutamente inconstitucional. Então, nós temos até agora 5 votos pela procedência total da ação proposta pelo Conselho Federal da OAB, no sentido de que essas doações, tanto para campanhas como para partidos políticos, seja por empresas ou por pessoas físicas, é inconstitucional. Né? Haveria de um lado o poder econômico e do outro lado a vida política, e isso não se poderia misturar. E, portanto, 5 votos favoráveis à procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Marco Aurélio votou parcialmente. Só poderia para pessoas físicas e não para jurídicas, não para as empresas. Na sessão dessa semana, o ministro Teori Zavascki divergiu de todo mundo e entendeu que embora esse não seja o modelo constitucional ou o melhor modelo para se ter acerca dessa possibilidade de financiamento de campanhas, para o ministro Teori Zavascki, as 2 leis aqui em questionamento, elas estabelecem limites para essas doações e que pior seria se esses limites não existissem. Então, ele entende que os limites sim devem haver, mas acompanhados de instrumentos que possam sancionar e coibir eventuais abusos e excessos. Então, para o ministro Teori Zavascki, não haveria inconstitucionalidade, mas haveria necessidade do Estado legislar uma forma de fiscalizar e sancionar os abusos cometidos. Então, não obstante nós tenhamos já 6 votos favoráveis à inconstitucionalidade desse financiamento de campanhas para pessoas jurídicas, insisto, o ministro Marco Aurélio votou pela constitucionalidade das pessoas físicas, nós não podemos dizer que esse financiamento está proibido definitivamente e que essa possibilidade está suspensa em razão da decisão do Supremo. O julgamento não terminou e assim que proferido o voto do ministro que pediu vista, com a retomada desse julgamento, aí sim poderemos dizer da eficácia da decisão, da força e da eficácia vinculante da decisão do Supremo, quando proferido em ações diretas de inconstitucionalidade. Por enquanto,
tudo continua como está. Agora, ainda assim existe aquela velha situação, aquela possibilidade que faz parte do mundo jurídico, uma possibilidade concreta, que a partir dos debates e até do próprio voto vista que deve ser apresentado agora na sequência pelo ministro Gilmar Mendes, algum ministro, diante dos argumentos colocados, é para isso que serve exatamente o colegiado, alguém pode até modificar o respectivo entendimento. Então, quer dizer, de qualquer maneira, mesmo que seja fechada uma maioria a partir da apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes, ainda assim o jogo continua, vamos dizer assim, de qualquer maneira. Exatamente. Enquanto não decidir da ação direta de inconstitucionalidade, os efeitos das leis, que são, os dispositivos das duas leis que são questionados aqui, eles continuam produzindo os efeitos normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ainda está num processo de discussão até que se finalize, a lei continua incólume. Bem, destaque da sessão plenária da quarta-feira. Vamos agora para a sessão da quinta-feira, dia 3 de abril. O plenário do Supremo Tribunal Federal aceitou o argumento de alguns governadores e retirou a expressão por qualquer tempo de constituições estaduais. O termo restringia a liberdade do governador de se ausentar do país. Em outro caso, o ministro Teori Zavascki pediu vista em um recurso de policiais militares de São Paulo que querem indenização por falta de revisão anual nos salários. Até agora, 2 ministros foram favoráveis ao pedido dos policiais e um ministro votou de forma divergente. Vamos ver. Os ministros do Supremo voltaram a analisar um recurso extraordinário em que se discute o direito de policiais militares do estado de São Paulo à indenização em razão da revisão anual de seus vencimentos, como determina a Constituição Federal. O recurso chegou ao STF depois que o TJ paulista indeferiu o pedido dos militares de condenação do Estado ao pagamento de indenização para repor as perdas decorrentes da inflação pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, de janeiro de 1997 até o trânsito em julgado da ação. Os policiais alegavam que o Estado foi omisso e feriu a Constituição Federal ao não enviar o projeto de lei destinado a viabilizar o reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos estaduais. O recurso começou a ser analisado em sessão anterior, em que o relator ministro Marco Aurélio deu provimento. Ao retomar o julgamento, o relator reafirmou o voto. O Estado, adotando uma postura de força, veio a tripudiar considerados os prestadores de serviços envolvidos neste processo e deixou de implementar ano a ano, desequilibrando, portanto, o que revelei como equação inicial, deixando de implementar a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos. Indaga-se, estamos ou não diante de um ato omissivo do Estado a gerar responsabilidade. Presente o disposto no mesmo artigo, no parágrafo 6º. A resposta, a meu ver, é positiva. O Estado se omite e simplesmente nada ocorre. Surge, portanto, área em que se imagina, não fosse a Constituição Federal, a prevalência da lei do mais forte. Presidente, não há, a meu ver, a não ser que se negue o que previsto no inciso 10, a vigência do que previsto no inciso 10 do artigo 37 e no parágrafo 6º do mesmo artigo, não há como deixar de reconhecer o direito a uma indenização. Não estamos aqui a cogitar de aumento de vencimentos, mas do prejuízo em termos de relação jurídica, em termos de prestação de serviço e contraprestação de serviços, o prejuízo causado aos servidores. Na sessão anterior, a ministra Carmen Lúcia havia pedido vista e agora acompanhou o relator. O reconhecimento do dano é medida que se impõe e a obrigação de ressarcir, fixando-se os parâmetros, como feito no voto do ministro Marco Aurélio, dá exatamente a densidade que me parece própria ao comando constitucional.
quanto ao reconhecimento da mora legislativa a ofender o direito à revisão geral anual e à viabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário do direito à indenização decorrente desse inadimplemento, portanto, que é o objeto específico do pedido, eu voto acompanhando integralmente o ministro relator, tal como feito no pedido, acentuando para os nobres pares que aqui não estavam, quando da leitura integral do voto pelo ministro Marco Aurélio, que o ministro fixou o índice oficial como a ser aplicado e a correção, os juros e a correção que seriam apurados aí a partir das condições, porque nós tivemos algum reajuste nesse período, embora não complementando. Mas, portanto, senhor presidente, eu estou votando, peço desculpas por ter me alongado um pouco mais, mas era para relembrar principalmente para os que não estavam, e acentuando mais uma vez que, embora lido hoje, o voto foi liberado alguns meses depois do pedido de vista. Eu voto, portanto, no sentido de dar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu e negou o provimento ao recurso. Embora desejável, nem sempre é possível a revisão anual correspondente aos índices inflacionários. Penso isso por duas razões. A primeira, porque não é possível impor esse tipo de revisão por decisão judicial, porque acho que isso entraria em grave tensão com um conjunto de princípios orçamentários, com algumas decisões políticas que devem ser tomadas pelas instâncias políticas e pelo limite do possível. Além disso, penso também, e a experiência confirma, que uma indexação permanente que assegurasse uma revisão anual correspondente à inflação, bom como pudesse ser, produziria o subproduto de uma nova reindexação geral da economia, e nós levamos muitos planos econômicos e alguns milhares de ações judiciais para superarmos esta fase, e eu não gostaria de contribuir para o restabelecimento desse status quo. O ministro Teori Zavascki pediu vista e o recurso voltará a plenário em outra sessão. A Corte analisou ainda várias ações diretas de inconstitucionalidade, entre elas uma do Estado do Paraná, proposta pelo governador, em que pedia a declaração de inconstitucionalidade da expressão "por qualquer tempo" em artigos da Constituição do Estado. A alegação era de que o termo restringia a liberdade do governador de se ausentar do país e que isso contraria a Constituição Federal, que prevê a separação e harmonia dos poderes. Outra ADI com o mesmo questionamento veio do estado do Rio Grande do Sul. Em ambos os casos, a Corte, por unanimidade, aceitou os argumentos dos governadores e deu provimento aos recursos. Karina, foram muitos processos julgados na quinta-feira, aliás, até foi uma exceção do ponto de vista das pautas temáticas, que na quinta-feira normalmente é a característica de termos ações, processos ligados ao direito à matéria penal. E não foi o que aconteceu exatamente como até nós dissemos, como você disse no início do programa de hoje. Você destacaria algum desses processos especificamente no meio de tantas questões que foram debatidas? A gente acabou de ver no vídeo o destaque assim, para a ação direta, na verdade, o recurso extraordinário envolvendo os servidores do Estado de São Paulo, que é um outro tema também que pode impactar nos cofres paulistas, né, do Estado de São Paulo, em razão dessa indenização, que agora já conta com 2 votos favoráveis, ministra Carmen Lúcia, seguindo o relator ministro Marco Aurélio, e a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pedido de vista do ministro Teori. Durante a sessão de quinta-feira, outras leis, e a gente viu também isso no vídeo, a Constituição tanto do Estado do Rio Grande do Sul como do Paraná acabaram tendo julgados inconstitucionais expressões do seu texto que proibia que o governador se ausentasse do país a qualquer tempo. E, na verdade, os ministros entenderam que isso é inconstitucional porque a própria Constituição permite que o presidente da República possa se ausentar do país dentro do período de 15 dias e, quando exceder
o período de 15 dias tem que ter autorização do Congresso Nacional. Então, essa hipótese de a qualquer tempo ele ter que se ausentar, pedir autorização para a Assembleia Legislativa, os ministros acabaram julgando improcedente. Mas outras leis também de outros estados acabaram entrando na pauta de julgamentos da quinta-feira. E aí, uma lei que foi considerada absolutamente constitucional foi uma lei do estado do Rio de Janeiro que previa a intervenção da Defensoria Pública na realização daqueles acordos de alimentos, de devedores de alimentos, que seriam encaminhados posteriormente ao juízo para a homologação. Os ministros entenderam que, não obstante o Procurador-Geral da República alegasse que isso, de uma certa forma, feriria a competência privativa da União para legislar sobre esse direito, os ministros entenderam que era uma norma, na verdade, procedimental e não necessariamente processual, afastando, portanto, a competência privativa da União e permitindo que o Estado legislasse, mantendo a lei do Estado do Rio de Janeiro, possibilitando, portanto, essa intervenção da Defensoria na realização desses acordos envolvendo alimentos. Outra circunstância, a gente não verificou a mesma numa lei do Estado do Maranhão. A lei do Estado do Maranhão, uma lei estadual, previa uma prioridade na tramitação de processos que envolveriam violência doméstica. Nesse caso, os ministros entenderam que não se tratava de uma norma meramente procedimental, como como a lei do Estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, eles entenderam que sim, tratava-se de norma processual e que o Estado não poderia legislar. Criaria uma prioridade que somente uma lei federal, uma lei nacional é que poderia estabelecer, ou seja, uma lei criada no âmbito do Congresso Nacional e aqui, no caso, foi julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade para afastar a aplicação dessa lei do Estado do Maranhão. E aí nós tivemos vários outros julgamentos na quinta-feira e um destaque para um ponto final numa discussão de uma ação rescisória que tentava, de toda forma, desconstituir uma decisão da primeira turma aqui do Supremo envolvendo direito sucessório de filho adotivo. E os ministros acabaram no plenário entendendo que o filho adotivo, quando a sucessão, quando o inventário tivesse sido aberto antes da Constituição de 88, havia na legislação a impossibilidade do filho adotivo herdar os bens do seu pai ou da sua mãe adotiva. E essa era uma opção do legislador. E a Constituição de 88, no artigo 227, parágrafo 6º, ela equiparou os direitos dos filhos. Filhos legítimos ou adotivos, não existe mais essa diferença hoje. Hoje todos entram na cadeia sucessória. Mas o que se buscava nessa ação rescisória era justamente tentar interpretar a Constituição ao seu favor para que pudesse ter esse direito sucessório. E ficou decidido que não. A Constituição vale a partir da sua promulgação e não retroage à sucessão aberta anteriormente a ela, colocando-se, portanto, um ponto final nessa discussão. Destaques da semana, na próxima tem mais. Na próxima semana, encontro marcado quarta e quinta-feira ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.